Olá, bom dia. Tudo bom? Bem, primeiro, é um prazer muito grande estar aqui, mais esse ano aqui no FDD. É muito bom ver também um interesse tão grande do público pelo tema. Tá? Eu me chamo Manuel. Tá bom? A gente tem toda uma vivência, né, nessa questão de projetos de software, metodologias, né? E Database Refactor é um tema bem interessante, né, Agile, que eu vou estar passando para vocês dentro do contexto do Firebird. Beleza, está funcionando também? Show. Boa. Então, eu sou engenheiro de software, tá? E também sou diretor editorial da revista Visão Ágil, que é uma revista que tem vários canais para exatamente divulgar, né, as questões de metodologia, database refactor, modelagem, gestão de projetos, estimativa, planejamento, técnicas de maneira geral, né? E nós estamos inaugurando um blog, né? Já temos lá um site com 4 edições, mas agora temos um novo canal que é um blog, né, que você pode acessar por visãoagil.wordpress.com. Tá? São vários autores escrevendo sobre Agile, sobre metodologia, sobre técnicas em geral, que é bem interessante você estar pesquisando. Ok? Bem, o nosso objetivo aqui, tá, conforme está no slide, é apresentar os conceitos práticos, tá, de refactoring ágil, tá? Lembrando que é uma prática Agile, de banco de dados, que consiste em um método interativo e incremental, vocês vão ver o que é isso daqui para frente, para aplicar melhorias em um banco de dados. Tanto novo quanto legado, tá, gente? Isso é interessante que eu vou mostrar para vocês também. E em um projeto de desenvolvimento de software, ou seja, o que eu vou tentar passar para vocês são experiências. Né? Tem muita coisa, tem literatura sobre esse tema, tá? Tem sites especificamente sobre esse tema também, mas eu vou tentar passar para vocês mais uma visão prática, uma visão voltada para a experiência mesmo. Ok? Então vamos lá. Qual é o problema hoje das abordagens tradicionais? Né? Quem aqui realmente desenvolve software que desenvolve banco de dados? Levanta a mão. Beleza. Nós fomos acostumados a trabalhar muito dessa maneira aqui. Né? Você tem o famoso fluxo cascata, né? O modelo em cascata, onde você tem uma fase inicial de planejamento, modelagem, análise e tal. E essa fase, muitas vezes, pode demorar até meses. Né? E aí, o que você faz? Você pega, senta com o teu usuário, levanta todos os requisitos, né? Começa a modelar, faz análise essencial, faz DFD, faz um monte de coisa. E uma das primeiras coisas que você vai tentar conceber nessa fase é o teu modelo de dados, né? Logo no início. E a gente tenta conceber, ou até mesmo já criar as nossas tabelas, todo o nosso modelo de dados, no início do projeto. Então, sei lá, se o seu projeto vai ter 100 tabelas, 200 tabelas, né? A gente tenta sempre colocar isso como um critério, né, para a continuidade do projeto, é ter o modelo de dados pronto. Né? Mas, o que acontece? Né? Em seguida você vai ter a fase de desenvolvimento. Esse desenvolvimento também pode ser demorado, né? Pode ser meses aí, ou então anos desenvolvendo. Ao final do desenvolvimento você terá a fase de teste. Né? É interessante notar essa fase de teste, é o que eu chamo de zip teste. Né? Conforme vai atrasando o projeto, quem vocês acham que é a primeira parte do projeto que vai ser cortada? Teste, né? O projeto está atrasando. E agora? O que a gente faz? Vamos diminuir o teste, né? Aí o teste vai diminuindo. Por isso que eu coloquei aquela setinha ali, né? Ele vai sendo compactado cada vez que o projeto vai atrasando, né? E na entrega, né, e no teste, né, de repente você detecta que, e agora? O cliente pediu uma coisa nova, ou nós havíamos entendido o que ele pediu de uma maneira errada, né? E precisa alterar o modelo, precisa alterar a classe, precisa alterar uma regra, precisa alterar, de repente, o próprio modelo de dados. O que a gente faz? E agora? Né? Você lá no início tenta alterar? Dá para fazer, mas o impacto disso realmente é muito grande no final do projeto. Né? Alguém trabalha assim, gente? Pode falar. Ô louco, ninguém trabalha assim. Estou falando. Bem, qual é a solução iterativa e incremental? Hoje, talvez muitos de vocês já ouviram falar de métodos ágeis, né, de Scrum, de FDD, de Extreme Program.
Mas assim, eu vou trazer para vocês um sumo, né, do que são esses métodos ágeis e como você tratar a parte de modelo de dados, a parte de tabelas dentro de um processo ágil. Tá? Tudo nasce a partir da ideia, né, os requisitos, o que alguém está pedindo para você. Os processos iterativos e incrementais, eles consistem em ciclos, né? Em ciclos menores sempre. Eu vou explicar para vocês por que de cada ciclo. Então a ideia, deixa eu voltar aqui, é que aquele modelo que inicialmente nós concebemos tudo no início, nós possamos agora distribuir ele em iterações. Onde cada interação, pode ser uma interação, por exemplo, de 2 a 4 semanas, e você vai fazer a fase de planejamento, modelagem, desenvolvimento, teste e entrega. Cada interação tem o objetivo de entregar um incremento de software funcional. Né? E para cada incremento de software, né, você vai ter que modelar classes, modelar tabelas também. Tá? Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é o rápido feedback. Né? Quanto menor o teu universo de trabalho, o teu universo de teste, o teu universo de entrega, você mais facilmente vai ter um feedback da tua equipe, um feedback do teu cliente, um feedback do teu projeto como um todo. Né? Você deixa de ter só o feedback no final, né? Quando você entregar, daqui a 2 anos, e nas 2, 3 primeiras semanas você já está tendo feedback sobre o teu projeto, se está indo na linha correta, se foi isso que o cliente pediu realmente, tá? Se precisa fazer alguma alteração, alguma correção para a próxima interação. Tá? Então, observe que assim, você vai então de interação em interação, né? Modelando, criando tabelas, criando classes, desenvolvendo, testando e entregando software. Né? Essa é uma visão bem forte, né? Entregar software funcionando a cada interação. Então, você tem que entregar pequenas partes do teu software. Tá? Como falei, a questão do rápido feedback, ela é uma constante em um processo ágil. Né? Eu sempre comparo a questão de feedback com a corrida de Fórmula 1. Né? Você conhece a corrida de Fórmula 1? Então, como é que funciona uma corrida de Fórmula 1? Você tem lá a corrida, que é dividida em várias voltas. Né? Você tem um monte de piloto lá correndo. Só que, se você olhar por essa ótica, é uma coisa simples. Mas se você olhar detalhadamente o que acontece em uma corrida de Fórmula 1, a cada volta é muita coisa, porque a cada volta a equipe como um todo, o piloto e a equipe, está analisando a temperatura do pneu, a temperatura do asfalto, o nível de combustível, velocidade, tempo, se vai chover, se não vai chover, a velocidade dos adversários, nível de combustível, uma série de coisas eles estão avaliando, né, a posição que ele está agora. Para quê? Para que se de repente o piloto está na terceira posição e ele quer ganhar 1 ou 2 posições, né, mais para frente, eles consigam traçar, né, melhorias para a próxima volta. Ou seja, eles estão constantemente fazendo uma inspeção e constantemente adaptando. Né? Esse tipo de feedback, de repente, não seria possível em um rally, né, que é uma volta muito grande. Né? Não tem voltas, na verdade. Né? Ele é reto. Né? Como a corrida de Fórmula 1 é dividida em ciclos, né, que são as voltas, a cada ciclo eles conseguem ter esse feedback. Né? E eles conseguem traçar melhorias sempre para a próxima volta. Tá bom? Então, esse é um conceito bem interessante que nós podemos estar aplicando. Bem, e o que é isso que nós vamos estar falando hoje, especificamente sobre refactoring? Né? Bem, segundo esses 2 carinhas aqui, que um é o Martin Fowler e o outro é o Scott Ambler, não sei se vocês já leram alguma coisa sobre ele, o refactoring é uma forma disciplinada para reestruturar código. A ideia básica é que se faz pequenas alterações ao seu código para melhorar sua concepção, tornando-a mais fácil de entender e de modificar. Tá? Refactoring permite evoluir seu código ao longo do tempo, para ter uma abordagem interativa e incremental, conforme eu mostrei no slide anterior. Tá? Tem um site falando só sobre refactoring, né, de maneira geral, refactoring de código, tá? Que é o refactoring.com, que é mantido pelo Martin Fowler, que é um papa realmente sobre esse assunto de refactoring. Tá bom? E, para banco de dados, né, tem esse outro carinha aqui, que é o Scott Ambler, que também tem várias publicações sobre o assunto. Ele adiciona o seguinte, né, que uma simples mudança no esquema da base de dados, né, melhora a sua concepção, embora mantendo simultaneamente a sua semântica. Né? Esse conceito é muito forte, tá, gente? Você fazer alterações que mantenham semânticas, ou seja, imagine uma tabela, por exemplo, de cliente. Né? Mesmo você fazendo refactoring, você vai continuar tendo o elemento, por exemplo,
nome do cliente, o elemento CPF, o elemento endereço, por exemplo. A forma, né, que isso vai acontecer é que muda. Tá? E aqui tem um conceito, então, sobre semântica, só para vocês olharem, né, que é o significado linguístico, interessa pela expressão das sentenças e outros objetos, né? Não pelo arranjo de suas partes sintáticas, né? Ou pela sua pronúncia, ou seja, é o significado realmente da coisa, né? Eu coloquei esse final aqui, né, para vocês entenderem que assim, o conteúdo é mais importante que a forma, né? Voltando àquela tabela de cliente, né, você vai continuar tendo os elementos lá, CPF, nome, endereço e tal, só que muitas vezes em formas diferentes na tua tabela, no teu modelo, ok? Tá? Essa questão de tentar manter a semântica é muito importante. Bem, e por que aplicar refactoring? Bem, aceitar mudanças no escopo, né? Essa questão de aceitar mudanças é uma questão até muitas vezes de vantagem competitiva que você pode ter com relação aos teus concorrentes que não aceitam mudanças no escopo durante o projeto. Fornecer um feedback rápido, como eu falei, tanto para a tua equipe quanto para o teu cliente. Melhoria contínua, né? Você está sempre tentando melhorar o teu modelo. Aumentar a simplicidade para facilitar o entendimento. De repente você começa com um modelo complexo, né? E você vai tentando simplificar esse modelo, né, ao longo do tempo. Tornar, isso é muito importante, os modelos mais próximos do mundo real possível, né? Vou mostrar para vocês alguns exemplos que realmente fogem bastante da realidade, né? Mas a ideia é o seguinte, a ideia é você tentar realmente ter modelos de classe e de tabelas, né, que simbolizem, né, elementos do teu mundo real, né? De repente, eu tenho uma aplicação que trabalha com safra, por exemplo, né? Tem controle de safra de produção. E o que é uma safra no mundo real? Né? Aí você começa a mapear realmente o que tem, né, quais os elementos que pertencem à questão da safra. Né? Isso é o conceito de orientação a objeto, é o conceito que vem sendo trabalhado muito fortemente pelo DDD. Conhece o DDD? Alguém já ouviu falar sobre DDD aqui? DDD, Domain Driven Development. Design mesmo. Vocês conhecem? É uma prática bem interessante que está resgatando, né, o purismo da orientação a objeto, né, sobre o contexto de projetos, realmente. Então, se vocês puderem procurar assuntos sobre DDD, procurem, que realmente é bem rico o resultado que ele pode trazer para você. Bem, e, por último, ter modelos simples para facilitar a manutenção e a evolução de uma aplicação. Tá? Se você tem um modelo complexo, tanto de classe quanto de código, né, mais difícil vai ser alterações, mais difícil vai ser a manutenção e a evolução daquela sua aplicação. Isso é bem básico, ok? Bem, vamos então agora entender alguns cenários típicos, né, dentro de um projeto de software que envolva banco de dados. Um caso muito comum, né, um cenário muito comum, são as inconsistências entre camadas. O que é isso? Observem essa imagem. Né, você tem aqui uma tabela notas, né, e uma classe vendas. E tem no meio um mecanismo de persistência qualquer aí. Quem aqui consegue ver quais os problemas dessa relação aí? Podem falar, gente. O que vocês acham que tem de errado? O que vocês acham? Isso aqui funciona, não funciona? O que vocês acham? Vejam só, tem uma tabela notas e uma tabela classe. Né? O que vocês acham? Conseguem ver alguma coisa de errado? Quem vê alguma coisa de errado aqui? Levanta a mão. Pode falar, gente. Hã? Cliente na venda? Tá. Dependendo do contexto, pode fazer sentido. Mas o que mais? Exatamente. Né? O conceito, né? O termo vendas, né? Você está relacionando com a tabela de notas, por exemplo. Né? De repente, se você tiver equipes separadas, né? O desenvolvedor que está criando a classe vai conhecer isso como venda, não vai ter uma mesma linguagem de comunicação, se for falar com DBA. Tabela de vendas. Ih, mas não tem tabela de vendas. Que tabela é essa mesmo? Você cria esses gaps na comunicação também. O que mais, gente? O que mais vocês conseguem observar aí que pode dificultar a nossa vida?
Sim. Também faz sentido também. Também faz sentido. Beleza. Mais alguém? Vê algum problema? Os campos e os atributos, o que vocês acham, gente? Tá claro quais campos são para quais atributos? São diferentes, né? Como falei, funciona. Isso aqui funciona, gente? Né? Funciona. Porém, né, você desenvolveu. Aí, de repente, você teve a sorte e ganhou na cena. Não quer mais trabalhar. Sai do projeto. Né? Outra pessoa for pegar esse teu projeto, vai ter dificuldade de entender. Né? Que venda, quer dizer, que nota é uma tabela que vai envolver venda, né? Que os campos, por exemplo, lock-ent quer dizer local de entrada. Tá? São coisas bobas, mas que fazem uma diferença muito grande no teu projeto, tá ok? Outro cenário comum também, né? Inconsistências entre domínios. Quem consegue ver aqui um problema comum entre essas duas tabelas, clientes e funcionários? A máscara, né? O CPF, por exemplo, na primeira tabela está com ponto e traço, né? E da segunda tabela não está sem isso, né? Isso é um problema que, de repente, a questão de você estar aplicando domínios, né? Mesmo que você coloque um domínio com um tamanho, já vai ajudar bastante. Não é isso, gente? Quem já conhece esse modelo aqui de trabalhar com domínios, sabe que o domínio vai ajudar bastante a você resolver essa situação. Né? Mas é comum também encontrar isso. Né? Dentro de um mesmo banco de dados, né, você tem tabelas, né, que tem domínios, como o CPF, né, que muitas vezes tem tipos de dados diferentes. Né? Ou diferença de tamanho, ou até diferença do tipo de dado realmente. Né? Tem algum problema para isso? Como falei, funciona? Funciona, você consegue trabalhar. Né? Mas a legibilidade do teu modelo vai ficar bastante comprometida. E aqui, gente? Inconsistências entre termos. Isso aqui é um exemplo clássico também. Né? O mesmo modelo de dados, a mesma tabela, o mesmo banco de dados, né, com duas tabelas diferentes, porém, olhem só. O que a gente consegue observar aqui? Ó? Em uma tabela, né, eu estou chamando ID fornecedor, na outra tabela eu estou chamando só ID. Não é isso? E aí você, quando for fazer consulta, você tem que ficar... Pô, tem tabela que é ID fornecedor, tem tabela que é só ID, por exemplo. Outro, rua, por exemplo. Né? Ó, uma tabela eu chamo de endereço, outra tabela eu chamo de rua. Observe que uma tabela, né, é rua, eu tenho rua e bairro. E outra tabela eu tenho só endereço, né, que tem rua e bairro tudo junto, por exemplo. Né? Outro caso muito comum mesmo, estado e UF. Né? Quem já viu essa situação? Em uma tabela você tem estado, outra tabela você tem UF, por exemplo. Alguém já viu isso? Acontece com vocês? Sejam sinceros. Ou seja, dificuldade para localizar os campos, dificuldade para manipular os teus campos, dificuldade para criar sentenças SQL, né, para consultar esses carinhas aqui. Tá bom? E essa aqui, gente? Arqueologia em aplicações legadas. Desespero total. Quem já pegou tabela assim? Quem já fez migração de Clipper para... Uma tabela T001, campo C001, campo C002. Nossa, isso dá muita dor de cabeça, mas muita dor de cabeça mesmo. Quem já pegou esse tipo de cenário aqui sabe o que é. Né? Você tem que ficar adivinhando realmente a semântica, né, do conteúdo dos campos para tentar descobrir o que é aquele campo. Não é? Essa é uma situação complicada, complicadíssima mesmo. Tá? Isso realmente precisa de um refactoring muito grande. Né? Ok? Dúvidas sobre esses cenários aqui, gente? Beleza? Vamos entender agora um catálogo, né, com algumas sugestões, né, de refactoring, de database refactoring. Observe aqui que são realmente sugestões, tá? Tem alguns refactors que fazem sentido de um contexto, não fazem sentido de outro contexto. Você pode criar, assim como no próprio refactor de código, o teu próprio catálogo de refactor, tá? Coisas que fazem sentido para o seu projeto, por exemplo, tá?
Isso aqui, na verdade, ele não é um padrão. Ele é um guia, né, para orientar o teu trabalho somente. Ok? Bem, antes de continuarmos, a primeira regra geral que você tem que entender é que, assim, quando você for fazer um refactor, né, você tem o teu esquema original, né, ou seja, como a tua tabela, o teu modelo está originalmente. Você vai passar por um período de transição, onde, claro, você vai fazer backup, por exemplo, você vai criar novos campos, isso aqui são exemplos, tá? Você vai copiar, né, dados de um campo para o outro, de repente, tá? E vai fazer a remoção de campos antigos, ou seja, o período de transição, né? E você vai ter, então, no final, o teu esquema resultante. Né? Você vai ver que você vai encontrar muito esse esqueleto nos refactors que eu vou mostrar para vocês. Ok? Bem, você tem categorias de refactor. Tá? A primeira categoria que nós vamos entender um pouquinho mais é a Structural Refactor. Tá? Refactors estruturais. O que são? São mudanças na estrutura de uma tabela, coluna ou view. Tá? São coisas simples, como, por exemplo, remover coluna, remover própria tabela, né, remover view, né, juntar tabelas, né, fazer o merge de tabelas, merge de campos, né, remover colunas, renomear colunas, renomear tabelas, renomear views, né, substituir, né, colunas, dividir colunas. Lembra aquele caso lá do endereço? De repente você poderia dividir, né, endereço entre rua, bairro, CEP, por exemplo, tá? Dividir tabelas também, de repente você tem uma tabela muito grande, né, essa tabela poderia ser dividida em duas, devido aos seus objetivos, né, serem realmente bem factíveis, tá bom? Então, são alguns refactors estruturais que você pode estar utilizando. Eu tenho aqui um exemplo, tá, de um refactor estrutural, que é o split column. Observem aquele esqueleto, né, do esquema original em cima, período de transição, tá? E o esquema resultante. Né? Observe que, por exemplo, nós temos lá uma tabela customer, né, que tem um campo nome. Né? Período de transição, né, eu vou criar, então, first name, middle name e last name. Né? Vou fazer, por exemplo, um período de copiar os dados, né, fazer a transição realmente, né, da tabela nome para a tabela, dos campos nomes para os outros campos que eu acabei de criar. Certo? E no final, eu removo aquela tabela, aquele campo, né, e vou ter somente o resultado final aqui, né, o esquema resultante. Né, uma nova tabela, por exemplo. Poderia ser o contrário também. Né? Ao invés de dividir, eu poderia fazer um merge. Né? Eu poderia, de repente, ter os três campos, né, que vão evoluir para ficar só em um. Observem aqui, gente, não existe um certo e um errado nessa situação. Tá? Não é situação nenhuma de refactor. O principal objetivo é facilitar o entendimento, facilitar a proximidade do mundo real. Tá bom? Então, split column, tem casos que vai ser aplicado, tem casos que é merge column, por exemplo. Ok? Beleza? Data Quality Refactor. Né? São mudanças que melhoram, né, ou garantem a coerência e o uso dos valores armazenados no banco de dados. Né? E aí você tem, por exemplo, adicionar um lookup table, que inclusive eu tenho um exemplo para mostrar para vocês. Né? Aplicar padrões de códigos, né? Padrões realmente de campos, padrões de nomenclaturas, de termos. Falei de padrão, consolidar estratégias de chaves, né? Remover colunas que tenham constrantes, né? Ou adicionar colunas que tenham constrantes, por exemplo. Né? Remover valores de defaults, né? Ou também adicionar valores de defaults em alguns momentos. Tá? Introduzir... fazer colunas non-label, né? Ou seja, que possam aceitar nulos, por exemplo, então que não possam aceitar nulos. Né? São esse tipo de ações, né, de alterações que vão impactar diretamente na qualidade do teu dado. Tá? Na qualidade. Observe que você vai continuar mantendo a semântica. Veja um exemplo de um Quality Refactor, né? O Lookup Table. Eu tinha um modelo inicial, né, Enders, por exemplo, onde eu tinha street e state. Né? Antes, o state, por exemplo, ele era somente um char. Né? Ele adicionava somente um valor, né? Não tinha nenhum relacionamento com nenhuma outra tabela. Agora, por exemplo, né, o que eu fiz? Qual foi a mudança? Você tem street, continua tendo o state, mas o state agora está referenciado com outra tabela, uma tabela lookup. Né? Eu tenho um state, né, como chave primária, e tenho um name, ou seja,
Eu apliquei uma espécie de normalização, né, para melhorar a semântica, a qualidade do entendimento sobre aquela informação, sobre aquele dado. Tá? Esse é um tipo de refactoring comum também. Beleza? Refactoring de integridade referencial, né? É uma mudança que assegura que existe uma cadeia referenciada dentro de um contexto, de forma que garanta as atualizações e remoções de maneira adequada, ou seja, a questão de normalização realmente. Tá? Envolve a questão de normalização, na verdade, né? Mas não só isso. Tá bom? Exemplo. Adicionar, né, uma chave estrangeira. Tá? Adicionar, por exemplo, um campo calculado através de uma trigger. Isso aqui é um detalhe interessante que eu vou mostrar para vocês, que tem uma discussão bem legal sobre você trabalhar com triggers, trabalhar com procedures, não trabalhar com procedures, trabalhar com functions e tal. Remover, né, chaves estrangeiras, por exemplo. Introduzir, né, deleções em cascata. Tá? Introduzir hard delete, né, que é forçar realmente a deleção, de repente, quando você deleta, isso é interessante, você deleta um campo, né, ele vai ter que deletar outro campo também. Tá? Introduzir soft delete, né, flexibilidade. Não, eu posso deletar somente um campo e não outro campo, por exemplo. Tá? Introduzir trigger for history, isso aqui é menos comum, que seria você criar, por exemplo, logs, na verdade. Tá? Então, você ter logs de inserção, logs de atualizações, logs de alterações, enfim. Tá bom? E isso relaciona à questão de integridade referencial. Exemplo disso, vejam só o nosso catálogo. Tá? Primeiro, adicionar, né, uma chave estrangeira. Bem básico, bem simples. Né? Um motor adicionando. Né? Em uma situação, na primeira situação eu não tenho. Na segunda situação, eu passo a ter, né, uma foreign key, né, entre status code, né, e account status. Tá? Também ao contrário, pode ser viável. De repente, o teu modelo real, né, te sugestiona que você não precisa ter, de repente, uma chave estrangeira entre duas tabelas. Então, você faz a remoção também de chave estrangeira. Ok? Beleza? Architectural refactors. Tá? São os refactors relacionados à questão arquitetural, né, de como o teu modelo com a tua aplicação funciona. Tá? São mudanças globais que melhoram o modo como as camadas externas, isso é interessante, interagem com a base de dados. Né? Como, por exemplo, adicionar tabelas espelhos, né, entre esquemas diferentes. Né? Encapsular tabelas com view. Né? Antes, por exemplo, dessa febre de web service, né, você fazia muito isso. Né? De repente você tem uma aplicação externa que precisa se comunicar com o teu banco de dados. Né? Para não liberar o acesso direto à tua tabela, né, você encapsulava então isso em uma view e disponibilizava um usuário para acesso a essa view. Alguém já fez isso? Né? Era comum. Né? Hoje com web service, né, com todo o conceito de SOA, por exemplo, essa prática está se tornando bem menos comum. Né? Porque você disponibiliza a comunicação através dessas camadas, de web service ou alguma outra camada relacionada à SOA. Introduzir, por exemplo, um método, né, de cálculo, né, que aí método você entende como procedure, functions, ok? Introduzir uma tabela somente leitura, né, questão de trabalhar realmente com privilégios, né, relacionada à questão de comunicação também com camadas externas. Esse aqui é legal. Migrar método de um database, né, ou migrar método para um database. Inclusive, esses são um exemplo que eu tenho aqui. Ó. Por exemplo, migrar método, né, para um database. É aquela situação, tá, gente? Você tem procedures, você tem, de repente, functions no teu banco de dados, né, dentro do teu modelo de dados realmente. E por algumas situações é favorável então que você faça a migração, né, desse método, dessa procedure ou dessa function para a tua aplicação, para o teu código, né, como está mostrando aqui. Ó. Eu estou tirando um método, né, do meu banco de dados e passando para a minha classe. Agora sim, como falei, não existe certo nem errado. Tá? Por isso que lá no catálogo você tem as duas situações. Ó, migrar métodos do database e migrar métodos para o database. Né? O contrário também pode existir em alguns momentos. Né? Exemplo, tem situações em que,
de repente, o volume de dados é tão grande, o volume de cálculos que são feitos é tão grande, que você tem que ter, de repente, procedures que façam cálculos em batch mesmo, né, para processar aquelas informações do teu banco de dados, ao invés de jogar isso para a tua aplicação. Aí vai realmente da decisão estratégica do teu projeto. Né? Tá, eu estou duplicando regra de negócio no meu projeto. Eu tenho regra de negócio, de repente, na minha aplicação, né, no código da aplicação. Tenho regra de negócio também na tabela da minha aplicação. Né? Vai de uma decisão. Até quanto eu preciso fazer disso? Né? E quais são os motivos reais que me estimulam a fazer essa duplicação? Né? Creio eu que o cenário mais comum realmente seja esse hoje em dia. Tá? Hoje em dia, pela evolução das plataformas, né, pela evolução das linguagens, né, é muito favorável hoje que você faça isso. Né? Tire muito daquilo que está hoje em procedure, né, em function, e passe para ser processado realmente no teu banco de dados. Perdão, no teu código, ao invés do teu banco de dados. Tá? Você centraliza, você facilita a manutenção, né, você cria uma série de vantagens de coerência e de coesão dentro do teu projeto. Ok? Dúvidas sobre essa questão aqui? Quem tem aqui procedure, que tem regra de negócio que processa a informação? Pois não? Em alguns casos, observe, como falei no início, não existe certo nem errado. Né? Se você tem, por exemplo, aqui uma demanda de volume muito grande de informação e de cálculo, beleza, justifica você manter essas procedures no teu banco de dados. Entendeu? Essas fontes do teu banco de dados. Agora, se você não tem esse quesito, né, de volume de dados e de cálculos em função da tua procedure, né, por uma questão de coesão e de encapsulamento, né, para facilitar, de repente, a manutenção do teu código, a manutenção da tua aplicação como um todo, né, uma boa prática de projeto seria você migrar, né, essa procedure do teu banco de dados para o teu código. Mas isso não é uma regra geral, tu tem que fazer isso. São situações específicas, não tem um motivo. Eu quero facilitar a manutenção, eu não quero ter regra de negócio espalhada na minha aplicação. Ou seja, de repente você tem a mesma regra no teu código, né, e a mesma regra no teu banco de dados. E aí muda essa regra, aí você vai ter que ficar mudando nos dois lugares. Né? Então, ou seja, são situações específicas que necessitam ações específicas. Ok? Respondido? Beleza. Método refactoring, né? Refactoring de método. Aqui você vai envolver muita questão a própria questão de SQL também, né? A estrutura de código de SQL. É também relacionado à questão de procedures, functions e tal. E você vai trabalhar muito com esse contexto, por exemplo, adicionar parâmetros, né? Consolidar expressões condicionais, né? Fazer uma decomposição condicional também. Você pode fazer a consolidação, fazer a decomposição de repente. Vou mostrar um exemplo para vocês, inclusive, tá? Extrair métodos, né? Extrair método é no sentido refactoring mesmo. De repente você tem uma procedure que está muito grande, tá, gente? É igual um código de uma aplicação, de uma linguagem qualquer. Uma procedure está muito grande, e essa procedure, por exemplo, caberia você, né, reduzir essa procedure. Como? Você pega essa procedure grande, tira alguns trechos de código, por exemplo, né, e transforma esse trecho de código, né, em uma outra procedure. Ou então em uma function, por exemplo. É um refactoring como se fosse de código normal. Né? Você está diminuindo realmente aquela complexidade de entendimento sobre aquela tua procedure. E aumentando a tua reusabilidade, de repente, daquela regra de negócio que você acabou de remover e criar um novo método. Tá? Quem aqui trabalha com Java? Alguém trabalha com Java aqui? Mais alguém? Bem, alguns desses termos são bem comuns, né? Dentro das IDEs de Java, Eclipse, NetBeans e tal. Eu não trabalho muito com .NET, então eu acho que também .NET hoje as ferramentas devam ter, né, também questão de refactoring, né, para código, então são termos comuns, né, por exemplo, parametrizar métodos, né, de repente aquele método que você extraiu, se você colocar parâmetros, ao invés de trabalhar com variáveis, né, de repente você tem ganhos sobre isso, renomear métodos, reordenar, né, a posição de parâmetros, né, uma questão de repente de regra de negócio, você faz essa reordenação, né, para melhorar o entendimento, tá ok? Substituir o algoritmo, né? De repente o teu algoritmo está muito lento ou está muito complexo mesmo, né? Não, tem que refazer esse algoritmo todo, né? E aí é uma substituição de algoritmo que você faz, tá bom? Tem um exemplo aqui, ó. O antes, né? Tem uma procedure, uma function, perdão. Essa function,
Detalhe, tá, gente? Essa function aqui tem que colocar em SQL bem alto nível, tá? Não está específico de uma linguagem só, tá? Isso daqui fui digitando avulso, tá bom? Então, tem alguns termos aí que... bem, observe que no antes, né, você tem lá, dentro do begin e do end, né, você tem uma estrutura de decisão, vários ifs e vários ifs, na verdade, né, para testar, né, uma situação. Né? A cada situação ele vai fazer um comportamento. Né? Beleza. Isso aqui, uma questão de lógica, muitas das vezes, por uma questão de facilitar o entendimento desse código, isso aqui está pequeno. Mas imagina isso com 10, 20, 30 ifs, por exemplo. Né? Você poderia, por exemplo, fazer isso aqui. Né? Trabalhar com os ous. Né? If tal situação igual tal, ou tal situação igual tal, ou tal situação igual tal. Né? É uma maneira de você reduzir a tua complexidade, melhorar a legibilidade do teu código para qualquer um, né? E facilitar a manutenção no futuro também, tá bom? Eu falei, isso aqui não é regra. Então eu vou ter que sair caçando tudo que tem if, vários ifs lá e começar a remover, né? Não é só isso. Tem, na verdade, vários sites que falam sobre a questão, por exemplo, de melhoria de código, né? Inclusive tem algumas variáveis interessantes, né? Alguns cálculos interessantes. Um dos cálculos interessantes, por exemplo, é a complexidade ciclomática. Alguém já ouviu falar desse termo? Complexidade ciclomática. Nada mais é do que uma estrutura com vários ifs, com vários laços, um laço dentro do outro laço, que tem um if, que tem dentro desse if vários ifs, que tem vários laços. Né? Tem situações que você pode otimizar, né? Esse alinhamento muito grande. Tá bom? E exatamente isso. As ferramentas hoje, falando para Java, por exemplo, as ferramentas que você tem hoje de métricas de código, elas avaliam muito a questão, por exemplo, de complexidade ciclomática. Né? E aí, por que eu estou falando isso? Porque essa mesma complexidade, ao invés de você retirar só, de repente, do teu código, né, do teu código Java, do teu código .NET, né, é interessante também que você aplique esses conceitos no teu modelo de dados, nas tuas procedures, nas tuas functions também. Ok? Alguma dúvida? Bem, isso aqui é bem óbvio para muita gente, mas ainda se encontra muito. É o mesmo SQL, mas me diga uma coisa. Qual está mais fácil de ler, gente? De baixo, né? Isso é óbvio. Alguém não encontra SQL digitado assim? Alguém digita SQL lá no primeiro? Desse jeito? O pessoal, quem é DBA, né, costuma brincar. Nossa, isso é SQL de programador. Né? Isso é SQL que o Hibernate gera, que o JPA gera e tal. Né? Bem, assim, eu coloquei um SQL, mas poderia ser qualquer sintaxe relacionada a SQL. Coloquei um select, mas poderia ser qualquer função. Tá? Update, delete. Isso daqui, gente, parece que não. Né? Mas se você pega, de repente, consultas muito grandes, né, de relatórios ou dentro da tua aplicação realmente, né, assim, de código mesmo, né, isso vai dar uma diferença muito grande no teu entendimento. Né? Eu falo uma coisa para vocês. Um tempo atrás, eu criei um framework de persistência, né, chamado Box SQL. Exatamente para você trabalhar com SQL, continuar trabalhando com código SQL, né, dentro de Java, mas de uma maneira organizada. Né? E assim, uma das principais vantagens de quem usa, né, esse framework é exatamente essa. Assim, a pessoa fala para mim que, agora eu consigo, né, eu não preciso colocar meu código SQL no código Java, né, dentro de uma string, fazer quebras de string, eu coloco isso em um arquivo separado, eu posso fazer o meu otimizador, colocar em um plano de execução, por exemplo, otimizar a questão de collations, enfim. Mas isso é porque realmente o framework permite, tá? Mas, ou seja, a questão de organização do teu código SQL algo que faz bastante diferença também no entendimento do teu projeto. Ok? Concordam com isso, gente? Né? Isso é óbvio, né? Isso é óbvio para muita gente. Bem, algumas questões no Firebird, tá? Interessantes. Primeiro, dentro de tudo isso que nós vimos, né, do catálogo de Refactory, por exemplo, né, vocês sabem que o Firebird, né, ele tem a possibilidade de uso de domínios, por exemplo. Né? Não é isso, gente?
né, aquela questão do CPF, por exemplo. Você poderia estar criando um domínio para resolver essa situação. Outro, a possibilidade de alterar charsets e collections. Né? É uma possibilidade que o Firebird te oferece, né? De você fazer essa alteração por campo. Né? Assim, qual o impacto disso para o teu modelo? Vai influenciar o tipo de caractere, vai influenciar o tipo de ordenação, né, de comparação entre os campos e tal, mas são melhorias de repente interessantes que você pode estar fazendo, principalmente em banco de dados legados também. Tá? Outra situação, uso de tabelas derivadas, né? Uso de views, de functions, procedures e triggers, tudo isso daí, né, facilita, né? Assim, é um lance legal que o Firebird tem, né, que vai facilitar bastante aquelas implementações lá dos catálogos. Né? Você pode trabalhar com view, você pode trabalhar com tabela derivada, né? Você pode, por exemplo, tabela derivada, fazer simulações, projeções de como vão ficar teus novos domínios, teus novos esquemas de tabela. Isso é interessante. As procedures, né? Toda aquela parte lá de refactor de método, né? Você pode aplicar em procedures, em functions, tá bom? Possibilidade de uso de sequences, né? de generators, né? Isso daqui é algo que vai influenciar também, por exemplo, de como funciona a tua estrutura de numeração, né? Você normaliza, você cria um padrão, né, de numeração para as tuas tabelas, né? E, assim, como ferramenta de apoio, né, que hoje eu tenho usado, é o IBConsole e o IBUtils, então não tem muita mágica para isso. Eu vou mostrar para vocês, inclusive, depois um exemplo bem interessante que a gente pode estar usando o IBConsole junto com outra ferramenta para fazer comparação entre tabelas, entre esquemas, perdão. Comparação entre bases. Isso aqui é um exemplo que eu vou mostrar para você. Eu estou sem sinal aqui no monitor, por isso eu vou ter que ficar assim meio de lado aqui para vocês, tá bom? Mas aqui é o seguinte, gente. Isso aqui, assim, fazer refactoring não é uma coisa fácil, né? Então, alguns deles não dariam para mostrar aqui. Mas, assim, o que eu quero passar para vocês é, de repente, um caminho, né, interessante para facilitar, né, você saber o que deve ser feito refactoring, o que não deve ser feito refactoring, né, fazer, de repente, um controle de versões dos refactors que você está trabalhando, tá? Que é exatamente a comparação entre bases. Tanto a mesma base quanto bases diferentes, tá? Eu vou mostrar para você como fazer isso. Eu vou estar utilizando o IBConsole, tá bom? Para a extração dos arquivos de metadados, tá? E o VI for Windows. Conhece essa ferramenta? O VIM, alguém já ouviu falar? Hã? É o VI for Linux, for Windows, que é bem interessante, que tem esse recurso de comparação entre arquivos, tá? Mas quem quiser também colocar isso, por exemplo, em um controle de versão, em um CVS, um Subversion, pode colocar e vai dar o mesmo resultado também, tá? Isso aqui é somente para situações onde você não tenha um controle de versão, essas coisas. Tá bom? Vou tentar mostrar para vocês aqui. Iniciar o banco. Vou abrir aqui o IBConsole, tá? Muito bem. Tá. Tem umas tabelinhas bem simples aqui, tá? Eu criei realmente para apresentação. Mas o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar lá em database, né? Vou visualizar os metadados. Tá? Um arquivo, né? TXT, que tem, né, todos os comandos de criação de domínios, de tabelas e tal do meu modelo. Ok? Né? O que eu vou fazer com isso? Vou salvar. Vou salvar como, por exemplo, um arquivo base 1. Como se fosse um backup, né, do meu modelo. Tá bom? Beleza, gente? Tranquilo para vocês aqui, né? Bem, vou fechar. Vou fazer uma alteração na tabela de alunos. Tá? Vou adicionar um campo aqui. Só um minutinho. Nossa.
sobrenome, tá? Eu tenho um domínio aqui já. Escolher nome também. Agora, somente para mostrar para vocês aqui o que eu quero comparar. Tá? Agora eu tenho um novo campo, beleza? Vou fechar esse carinha. Vou lá em Database. View Metadata novamente. Né? Tem novamente o metadado dele. Né? Vou salvar agora como base 2. Ok? Beleza. Salvei. Agora vou minimizar aqui. Nosso amigo. E vou procurar aqui. Database. Firebird. Metadata. Vou comparar, por exemplo, aqui. A minha base 2. Né? Só para você observar a última mudança que eu fiz. Né? Essa aqui é o VI, tá, gente? É uma ferramenta free, tá bom? Ele veio realmente do mundo Linux, né, para o Windows. É muito interessante, muito legal. Tem uma capacidade de processamento de arquivo texto muito bacana mesmo, tá? Eu gosto muito dessa ferramenta. E uma das coisas legais que você tem é isso aqui, ó. Exibir diferenças com. Né? Eu já abri a base 2, agora eu vou abrir base 1. Aí, opa, olha aqui, ó. Ele diz exatamente, né, o que está diferente a nível de arquivo, né, no nível desse meu script. Olha, eu já sei que, tá, então adicionei aqui um campo novo, né, tá, entendi. Ou seja, dessa maneira aqui, você vai conseguir, de repente, ter backups, né, poder comparar as alterações que você faz, né, ter bases para desfazer algumas coisas que você, de repente, criou de maneira errada, que não funcionou, tá bom? E, como falei, é uma ferramenta para facilitar o refactoring, mas para ter um início, né, com o trabalho de refactoring. Ok? Só digitar na internet, né, o Gvim ou VI, né, for Windows, tá bom? Você vai encontrar essa ferramenta aqui. É uma ferramenta free, tá bom? E muito poderosa. Certo? Pois não? Só Não cria. Não cria. Tem ferramenta paga, eu acho que faz assim, essa comparação e criação de script, né? Assim, Perdão? O IB Expert faz isso, né? Eu gosto de trabalhar bastante dessa maneira aqui, assim. Eu não trabalho só com Firebird, né? Tem outros bancos que eu trabalho também. Então, dessa maneira aqui, assim, é mais manual, né? Mas é uma maneira que resolve muitas situações, né? Como eu falei, mais me comparar realmente, né? Uma situação com a outra. Mas, claro, tem ferramenta paga que faz isso, pois não? Database Compare. Tá. Não conhecia essa daí. Legal. Ela faz essa comparação dentro do Firebird também, ou qualquer banco. Legal. Mas é para Windows, para Linux? Assim. Não, digo assim, a ferramenta roda onde? Assim, a Windows. Tá. Bem, pessoal. Agora vamos abrir um espaço aqui para dúvidas, debate, tá bom? Pode me perguntar alguma coisa. Sim? Alguém? Certo? Uhum. Exato. Uhum. Olha, eu faço manual. De repente tem ferramenta paga que faz isso, né? Agora sim, essa situação não vai só se refletir no adicionar no for key, né? Por exemplo, você vai ter essa situação de você dividir colunas. Automaticamente você vai ter isso, né? Mas lembra da situação... Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui lá no início. Só um minutinho. Respondendo a tua pergunta. Lembra dessa situação aqui? Por que trabalhar com modelos pequenos, com pequenas fatias, né, de tabelas, pequenas fatias de código, né, no modelo interativo incremental? É exatamente para facilitar essa parte aí. Né? A gente está acostumado assim, vamos alterar
Ih, cara, eu fiz uma alteração e tem que alterar todo o modelo de uma vez só. Eu tendo feedback rápido, né, fazendo esse processo interativo incremental, eu, em cada interação, vou ter essa capacidade de detectar isso. Entendeu? Aí, ou seja, meu universo de alteração vai ser sempre menor. Tá? E aí que eu posso usar uma ferramenta, né, para automatizar isso. Não sei se o IB Expert faz isso, na verdade. Ou, né, eu posso ir caçando manualmente, tá, e ir alterando aquele meu modelo. Ok? Mais alguma dúvida? Algum comentário? Alguém quer expor alguma experiência? Hein? Tranquilo? Beleza, pessoal? Bem, como falei para vocês, né, nós temos um site, tá bom? Na verdade, assim, a visão ágil, né, que está ali o logotipozinho, ela é mais do que só uma revista, ela é toda uma comunidade, né, que tem a revista, tem o blog agora, tem o site, temos uma biblioteca pública, né, e temos uma lista de discussão também. Tá? Então é interessante você participar dessa lista de discussão, debater, né, colocar suas dúvidas. Né? Como eu falei, isso é um processo ágil, né, uma técnica ágil, que é interessante você estar colocando dentro do seu projeto. Ok, pessoal? Valeu, então. Muito obrigado. Espero que tenham gostado. Ok? E até a próxima, tá?